Olá, sejam todos muito bem-vindos, alunos e alunas, a mais um episódio do nosso EduCast. Hoje nós vamos falar sobre Lifelong Learning, uma jornada do seu aprendizado contínuo. Eu sou a professora Maria Raquel Marins e hoje tenho comigo como anfitriã a professora Lana Rego, ela que é gestora nacional da área de gestão na pós-graduação. Também temos como convidado de hoje o nosso querido professor Edson Miata, seja bem-vindo. Obrigado. E temos também o nosso aluno do curso de Comunicação Social, o nosso aluno Micael. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Micael. Sejam bem-vindos todos, né? Bom, antes de passar a palavra aqui para a nossa anfitriã, que vai conduzir, né, esse grande bate-papo, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho mais no detalhe. Então, professor Edson, você é professor, né, da nossa instituição, é professor de quais cursos, né? Qual é a sua área de atuação? E, Micael, falar um pouquinho aí da sua formação também. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Meu nome é Edson Miata, eu sou professor da instituição, né? Eu atuo na graduação e na pós-graduação. O meu foco é nos cursos da área de gestão e com foco maior ainda na área de marketing. Essa é a principal área em que eu atuo aqui na instituição. Eu também sou doutor e mestre em educação e também atuo, né, no governo federal em um órgão chamado Inmetro, né? Inclusive no Inmetro, vou falar um pouco disso, né? Eu tenho uma experiência com educação corporativa que toca bastante nesse assunto do tema de hoje. Que ótimo. Micael? Bom, me chamo Micael, sou quase formado em publicidade e propaganda, acabei de finalizar o ano, o último período. Acredito que o nosso papo pode me esclarecer bastante as dúvidas que eu tenho sobre, enfim, a carreira e tudo mais. E espero que a gente consiga também, principalmente, além de tirar as minhas dúvidas, conseguir esclarecer as possíveis dúvidas que quem está assistindo também pode estar passando. Ótimo, Micael, muito obrigada. Agora, professora Lana, é com você. Obrigada, professora Maria Raquel, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre lifelong learning, né, em um mundo em constante mudança. Então, é um tema bem pertinente para o nosso cenário atual. Eu aproveito para agradecer ao professor Edson Miata e também ao Micael. E afinal, o que é lifelong learning, né? Para começar, eu trago uma citação do Alvin Toffler, que é foi um escritor norte-americano, é um futurista, muito focado na revolução digital. E ele diz assim: chegou a hora de você desaprender. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né? Então, isso é bem pertinente no nosso contexto atual. E aí eu começo, a partir dessa citação do Alvin Toffler, com o professor Edson Miata. Professor Edson Miata, mais uma vez, obrigada pela sua presença. O que o lifelong learning, né, que tem a ver com esse conceito de aprender, desaprender e reaprender do Alvin Toffler? Uma relação muito íntima, foi bom você ter trazido essa citação. Quando a gente fala de lifelong learning, a gente tem, obviamente, na memória um termo que não é novidade para ninguém. Aprendizagem contínua, né? Todo mundo já ouviu falar desse termo. Só que quando se fala de lifelong learning, numa tradução livre, que seria aprendizagem para a vida toda, traz outros elementos que diferenciam um pouco do que se conhece como aprendizagem contínua, né? Eu vou começar pela sua citação. Essa coisa do desaprender, de se desconstruir e reconstruir. Isso me lembrou muito, quem é da área de educação provavelmente já deve ter lido Piaget, né? O Piaget fala muito sobre a necessidade de você se desequilibrar para se reequilibrar. É no desequilíbrio que a gente aprende, né? Então a gente precisa ser confrontado, a gente precisa ser colocado em uma situação de conflito, a gente precisa ser colocado em uma situação de divergência, né? Porque é a partir das divergências e dos conflitos que a gente consegue não apenas sedimentar aquilo que a gente aprendeu, mas a gente consegue associar o que nós aprendemos aos desafios que são postos na nossa vida, né? Então, o Micael, por exemplo, ele é bastante jovem, terminando agora a graduação, ele começando agora a carreira dele profissional, eu tenho certeza, Micael, que você vai enfrentar aí uns bons desafios na sua trajetória profissional, porque você vai ser obrigado a se desequilibrar, e isso é bom, né? Porque é no desequilíbrio que a gente tem
Uma outra coisa importante do lifelong learning, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, é no desequilíbrio que você é obrigado a reaprender a aprender. Né? Então, nessa reaprendizagem do seu próprio aprendizado, você vai ser colocado em situações que são desconfortáveis. E isso é bom, porque é no desconforto, no desequilíbrio, que a gente vai buscar soluções. Tá? Então, não sei se eu consegui fazer essa associação com Toffler. Com certeza, professor. Perfeita colocação. Inclusive, Micael, aproveitando, né, diante desse contexto do aprender e reaprender, a gente poderia começar falando um pouco sobre as suas expectativas, né? Como essas mudanças influenciam suas escolhas e seus planos para sua carreira. Como você está aí pensando terminando a sua formação acadêmica, quais são seus planos aí para desenvolver a sua carreira? Bom, acredito que essa questão, né, de pensar a sua vida a partir do ponto que você tem que passar a sua vida inteira aprendendo, eu acho que talvez seja um pilar muito fácil e talvez um pilar que te norteie nesse sentido, né? De você já ter essas expectativas, de saber que, como o professor falou, se colocar nessa posição de estar aprendendo, buscar aprender novas coisas e saber que você vai enfrentar esses momentos de ter que dar um passo para trás, realmente ver essa avalanche de desafios que estão vindo, conseguir dar esse passo para trás para conseguir enxergar num outro horizonte de repente, né? Então acho que é muito nesse sentido assim. E eu buscando as minhas áreas de interesse, né? Buscando essa especialização, eu acho que eu tento me manter muito centrado nessa lógica, né? De previamente pensar o que eu gosto, a área que eu quero trabalhar, enfim, o assunto que eu quero desenvolver, e a partir disso começar a buscar dentro do mercado, né? Quais opções que estão disponíveis justamente para conseguir desenvolver essas áreas de interesse. Isso mesmo, Micael. E aí, aproveitando que você falou em mercado, é a minha pergunta para o professor Edson, né, que pode contribuir aí para essas suas, angústias, essas preocupações em relação ao mercado de trabalho. Pensando no mercado de trabalho, como o lifelong learning contribui para a formação de profissionais mais adaptáveis, mais preparados para enfrentar aí os desafios, as mudanças que são constantes no mercado de trabalho? Aí eu vou voltar num termo que eu usei na minha resposta anterior, que é o protagonismo de quem vai aprender. Né? Assim como a gente na educação, independentemente do nível, de ser de nível superior, de nível fundamental, Micael já deve ter escutado isso bastante também, né, Micael? A importância do aluno ser cada vez mais protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Quando você vai encarar, né, os desafios do mundo do trabalho, pode quintuplicar esse desafio de ser protagonista, porque você verdadeiramente, né, eu vejo isso muito na minha prática corporativa, você verdadeiramente será cobrado, não vou dizer cobrado, talvez não seja uma palavra muito pesada, mas você será demandado a ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem, né? Então, por isso que é muito importante que esse tema e que essa postura do protagonismo no processo de aprendizagem já venha desde a educação nos seus níveis fundamentais, né? E no nível superior, como você, por exemplo, está aqui terminando a graduação, essa experiência do protagonismo é muito importante, né? Na prática, o que seria o protagonismo na aprendizagem? Na prática corporativa, por exemplo, é você não ficar limitado somente ao que a sua organização vai oferecer, como treinamento, como capacitação. Você precisa buscar outros recursos, outras soluções de aprendizagem para fora da sua organização. Né? Uma outra coisa importante também, que é uma coisa que inclusive diferencia lifelong learning da aprendizagem contínua tradicional, como nós conhecemos. Você precisa aprender a mesclar o que você tem de recursos de aprendizagem, de educação formal, melhor dizendo. O que é uma educação formal? É o que você faz, por exemplo, né, Micael? Uhum. Uma graduação, passou pelo ensino médio, pelo ensino fundamental. É toda e qualquer ação educacional que é regulada pelo Estado, né? No caso do Brasil, pelo Ministério da Educação. Né? Então você vai fazer uma pós-graduação lato sensu, um mestrado, um doutorado, a gente está no âmbito da educação formal. O que seria a educação informal? É você buscar
soluções de aprendizagem fora do que se chama de formal, né, o que não está regulado pelo Estado, capacitações, treinamentos e também, isso faz cada vez mais diferença, é você buscar materiais de aprendizagem cuja curadoria seja feita pelo próprio aprendente. Não vou chamar de aluno, vou chamar de aprendente, que o aprendente pode ser um colaborador de uma organização, um empreendedor, né? Então, o aprendente também precisa aprender a ser curador do próprio material que ele irá estudar. Só para finalizar, se você pensa, por exemplo, em concurso público, né, para além de você buscar apostilas, né, ou materiais prontos, é interessante que o candidato a um concurso público faça a curadoria daquilo que ele quer estudar, né? E as ferramentas estão lá, tem um edital com conteúdo programático, está tudo ali, né, mastigadinho, pronto para ser estudado pelo aluno. Então, o aluno precisa ter esse protagonismo de verdade, ser dono de seu próprio processo de aprendizagem. Isso. Falar em protagonismo, e aí a gente pode perguntar assim para o Micael, como que ele se vê diante desse cenário, né, em que a educação formal é importante, conduz, né, guia, né, tem lá os objetos de aprendizagem, o aluno vai lidar com isso, mas como você mesmo disse, professor, isso vale para o empreendedor, vale para o profissional que está em ação no mercado, vale para o aluno. E aí, pensando um pouco dessa curadoria do conteúdo, você podia falar um pouco, Micael, quais são as suas expectativas? Onde você busca né, pensando já como você vai buscar esse conteúdo aí, já visando o lifelong learning? Bom, eu acho que, aproveitando o que você disse, professor, eu acho que é justamente essa questão do aluno tomar cuidado, além de ser protagonista, tomar cuidado para não ser um espectador do conteúdo que ele está buscando. Né? Então, ter essa participação ativa e questionadora também, né? Não só no momento de buscar o conteúdo, mas principalmente no momento de, enfim, estar se aprofundando a partir dele. Então, fazer essa busca, né? Eu acho que é um bom pontapé para você conseguir compreender as áreas que você talvez tenha interesse e também entender as áreas que talvez você não vai ter interesse, né? Eu acho que muito desse processo de aprendizagem vem muito também de você saber o que você não gosta de fazer. Sim. Então não é puramente buscar só o que você gosta, e muito vem da sua experimentação, né? Mas trazendo essa lógica conteudista, talvez de buscar uma formação ou um curso, uma profissionalização nesse sentido, eu acho que é algo muito nesse ponto do aluno, e algo que eu tentei fazer ao máximo. É difícil às vezes, porque principalmente no momento de iniciar uma graduação, muitas vezes a pessoa acabou de sair do ensino médio, uma criança não sabe ainda como imaginar o futuro, né? Mas eu acho que é tomar cuidado com isso e buscar compreender como aquela área é capaz de atuar no mercado, né? Então, isso se dá na hora também de buscar os conteúdos, né? Então, você buscando o conhecimento de entender como a área se aplica, acho que é algo que pode facilitar para a pessoa que está perdida, né? Nesse sentido, de buscar justamente esse norteamento profissional, educacional, enfim. Então, acho que, para mim, né? Respondendo de fato a pergunta agora, eu acho que para mim foi muito mais nesse ponto experimentativo, né? Obviamente, durante a graduação eu esbarrei em matérias que eu tinha mais ou menos interesse, matérias que realmente tinham tudo a ver comigo, e isso tudo eu já sabia que ia acontecer no momento em que eu decidi fazer publicidade. Então, na hora que eu comecei a pesquisar opiniões das pessoas, justamente fazer esse processo quase de curadoria realmente, né, de entender o que você vai enfrentar ali. Então, no momento que você chega, nesse caso, né, o recorte para graduação ou para uma pós, que seja, você já saber mais ou menos o que te espera, eu acho que é
um bom facilitador, assim, nessa jornada que você está se propondo ali a correr, né? Ótimo ponto. Eu só queria, assim, aproveitar e contribuir, porque a gente vive uma era, né, de um excesso de informação, né, tá tudo muito fácil e acessível, e se a gente não souber fazer esse tipo de filtro, né, a gente muitas vezes não vai conseguir ter um foco efetivo, né, e a gente acaba ficando confuso. A gente vê muitos estudantes, né, que começam uma graduação e que num dado momento elas pensam em desistir. Não era isso que eu queria, não era bem isso, porque não houve de fato, né? Claro, a gente falando de uma graduação, a gente sabe que muitos dos nossos jovens, eles escolhem o curso muito novos, né? Mas não é só a questão da idade, né? Eu acho que é justamente o quanto que aquele jovem ou aquele estudante, de um modo geral, né, ele buscou informação sobre aquilo que ele realmente queria, né, para que não aconteça esse tipo de situação. Então, acho que essa coisa do filtro, né, a gente precisa sempre reforçar isso com os nossos alunos, né, porque, claro, o aluno é o protagonista, mas o professor está ali, ele vai estar sempre presente, né, para ajudar, né, o aluno nesse processo, né, que é contínuo, né. É claro que nós podemos aprender de várias maneiras, com várias fontes, né? Mas é importante esse protagonismo e importante fazer essa triagem, essa curadoria fundamental, né? E muitas vezes o processo de educação formal, ele acaba nos guiando para esse caminho, porque de alguma maneira nos direciona, como o Micael disse, né? Ele pôde vivenciar, experienciar disciplinas variadas com as quais ele tinha mais ou menos afinidade, mas ele pôde vivenciar essa realidade. E a gente fala muito em protagonismo, em conhecimento, em autoconhecimento, e aí entram as soft skills, né? Precisamos, nessa jornada, nesse lifelong learning, nessa jornada contínua de aprendizado, também pensar um pouco nas nossas soft skills. Como vamos desenvolver as soft skills nessa trajetória de aprendizado aí, professor? Pois existem as hard skills e as soft skills, né? As hard skills são aquelas habilidades mais técnicas, teóricas, que são importantíssimas, né? Mas existe um desafio para eu vou chamar de trabalhador do mundo contemporâneo, né? Trabalhadores que todos nós somos, né? A gente precisa desenvolver cada vez mais essa questão atitudinal, né? Porque quando se fala de soft skill, a gente está, de uma certa forma, colocando foco na questão atitudinal do sujeito, desse sujeito que naquele momento está no meio corporativo, por exemplo, né, o que ele atua como um empreendedor, por exemplo, existem N situações em que você pode se inserir no mercado de trabalho, né, no mundo do trabalho. Mas você é, acima de tudo, uma pessoa que é trabalhadora. Você assume, né, uma responsabilidade profissional. E ao assumir essa responsabilidade profissional, para além das questões teóricas e para além dos hard skills, né, do preparo técnico, existe essa preocupação de se trabalhar, por exemplo, a sua capacidade de comunicação interpessoal, a sua capacidade de se posicionar de uma forma mais amadurecida, mais resiliente, frente aos desafios que inevitavelmente e certamente aparecerão em vários momentos, né, na sua trajetória profissional. Você precisa também lidar com questões que, claro, são muito da individualidade, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, uma coisa que eu preciso trabalhar em mim constantemente no meu trabalho é a minha ansiedade. Isso faz parte, né, do pacote de soft skills. Agora, aproveitando esse gancho, eu também queria falar de uma outra coisa importante. Quando a gente fala do mundo do trabalho contemporâneo, né, como ele está posto hoje e como tem sido desenvolvido, uma outra questão muito importante, muito cara no mundo do trabalho é a diversidade. Lidar com a diversidade também é um dos soft skills mais importantes que a gente poderia citar hoje aqui, né, na nossa conversa. A gente já tem estudos científicos que provam, por exemplo, que em ambientes de trabalhos com mais diversidade, a gente está falando de diversidade de várias ordens, né? Ambientes de trabalho mais diversos tendem a promover com muito mais facilidade, por exemplo, uma coisa que as empresas adoram: pensamento criativo.
O pensamento criativo surge, floresce com muito mais facilidade quando você está inserido em um ambiente de trabalho verdadeiramente diverso. E você precisa abraçar essa diversidade, né? Entender que você precisa lidar com o diferente, lidar com as pessoas que vêm de origens, de pensamentos, de backgrounds, né, de históricos muito diferentes dos seus. Muito bom, professor, porque é verdade, na diversidade nós crescemos, né, desenvolvemos esse nosso potencial criativo, trabalhamos muito também a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Então de fato, né, a criatividade é importante, é claro, e ela vai com certeza fluir de uma maneira muito mais positiva, muito mais forte, né, num cenário diverso, né, mais fluida, né? Mais fluida, com certeza. É porque não precisa ser nada imposto, né? Porque a gente vê muitas empresas hoje, né, de alguma maneira colocando isso como uma pauta, né, que precisa ser discutida, que precisa ser, né, trabalhada, mas como algo que é direcionado, né? A gente precisa, né, trazer pessoas diversas, a gente precisa preencher, né, vagas, e isso como imposição não funciona da mesma maneira se for uma coisa naturalmente construída, porque aí sim a gente consegue ter esse retorno, isso vai acontecer naturalmente, ter, né, despertar esse tipo de trabalho em equipe, de pessoas que têm pensamentos diferentes e que vão contribuir, né, cada um da sua maneira, para justamente aflorar essa questão da criatividade. Né? Tem que ser feito de forma orgânica, né? É isso, Tem que ser orgânica, exatamente. É verdade. E estar na cultura da organização. Exatamente. A cultura da organização tem que valorizar também. Para ser verdadeiramente algo, exatamente, tem que ser verdadeiro isso aí. Bom, falamos sobre soft skills, né? E aí uma pergunta assim para o Micael, pensando em todas essas habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? Você se sente preparado? Qual é um ponto de atenção que você, assim, sempre pensa? Quando nessa nossa conversa sobre as soft skills, sobre essas habilidades comportamentais, na sua perspectiva, assim, qual é o seu maior desafio nesse sentido, né? A partir do que nós falamos aqui, o que o professor Edson discutiu conosco. Bom, eu queria começar pontuando essa questão da diversidade, né? As pessoas, né, com diferentes pensamentos ou quaisquer tipos de diversidade que a gente esteja pontuando, as pessoas existem e esses lugares têm que ser ocupados, né? Que seja dentro de uma organização, de uma empresa, numa faculdade, na escola, que seja, né? Essas pessoas existem no mundo real e nada mais real do que essas pessoas ocuparem esses espaços, né? Se esse lugar não for ocupado, alguém ocupará. Então, acho que o primeiro ponto é justamente isso. Isso vai diretamente de encontro com, por exemplo, as soft skills, que nada mais são que, a grosso modo, relações interpessoais, né? Como você pontuou as hard skills, você é capaz de desenvolver, buscar uma formação, por exemplo. Óbvio, a gente sabe que através de uma formação você não vai aprender só conteúdo, né? As soft skills também podem vir daí. Evidente, mas acredito que um dos principais desafios, né, fora a parte da formação e buscar esse aprofundamento num conteúdo, por exemplo, é justamente você conseguir desenvolver esse cuidado de dar um passo para trás, por você, por exemplo, estar trabalhando com outras pessoas, pensamentos diferentes, saber o momento de se posicionar, o momento de talvez recuar, sabe? Na área criativa, por exemplo, né, você... Não quer dizer que a ideia que a pessoa que trabalha com você deu seja melhor ou pior, né? Eu acho que é muito esse cuidado, assim, justamente de relação entre as pessoas, porque no fim das contas não é só a ideia, é justamente sobre como você vai reagir a essa ideia e como você vai pôr ela em pauta ou, enfim, trazer uma outra ideia por cima, né? Então acho que é muito nesse cuidado, assim, que para mim é um dos principais desafios que a formação você consegue buscar, sabe? Qualquer um, óbvio, dadas suas preferências, enfim, você é capaz de aprender um conteúdo. Mas você desenvolver esse lado de relação interpessoal, eu acho que é o principal desafio, assim, né? Justamente para
viver em sociedade, trabalhar com as pessoas principalmente, né? É verdade, pensando muito na questão do trabalho em equipe, né? Enfim, uma proposta, um projeto colaborativo, então você realmente precisa, né, não só ter a ideia, mas, enfim, colocá-la em prática de alguma maneira, né, em um grupo, e ouvir o outro, em crescer também na visão do outro, né? Interagir. E aí, professor, pensando nessa questão, né, nós já falamos de soft skills, essa busca pelo conhecimento nem sempre é só com foco na atuação profissional, Sim. né? Muitas vezes esse caminho para essa jornada de aprendizado perpassam outros caminhos Sim. aí, focado nessa busca pelo conhecimento. Então, como é que fica essa questão daquele conhecimento mais formal que vai ser aplicado para uma área de atuação específica e um outro conhecimento que vai agregar, mas que não é tão específico assim para aquela atuação profissional, mas que de alguma maneira contribui, né? Eu penso isso, eu falo isso porque muitas vezes nós buscamos outros conhecimentos em áreas variadas, Sim. muito distantes daquela com as quais trabalhamos, mas que contribuem muito de alguma maneira para ampliar a nossa visão de mundo. E como fica isso aí nessa jornada de aprendizado? Olha, a gente vive numa era que a gente é muito sortudo, porque em 2023, como você falou, né, professora, a quantidade de informação que a gente tem e de fontes é uma coisa assim praticamente inesgotável, né? Eu venho de um tempo, quando eu fiz a minha graduação, Micael, não existia internet, YouTube, isso não existia, isso aconteceu... Nós, professor. Nós, né? Eu comecei a ter contato com a internet no final da minha graduação, né? Então, isso faz muita diferença, porque eu venho de uma geração realmente muito analógica. Então, ter acesso... Em primeiro lugar, né, já tentando responder a pergunta, hoje você tem à sua disposição uma infinidade de fontes, de recursos, de conteúdos que, como você mesmo também falou, né, a gente precisa aprender a fazer a curadoria desse conteúdo, porque ele está à disposição. Se você vai, por exemplo, nas mídias sociais, no YouTube, ou uma outra dica também, nas plataformas de educação à distância, né, você tem aí uma infinidade de conteúdos que estão aí disponíveis para o público, né, para os públicos, nas suas mais diversas ordens. Então, tem realmente um trabalho de um amadurecimento que nós, sujeitos, aprendentes, precisamos fazer nesse processo de aprendizagem, seja como estudante da educação formal, seja como trabalhador no mundo do trabalho, né? Agora, como fazer isso, né? Eu não tenho uma receita de bolo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que, mais uma vez, uma soft skill, né? Parte muito da iniciativa que cada indivíduo fará ao tomar essa decisão. Eu preciso aprender mais, por exemplo, eu hoje trabalho, né, por exemplo, com educação corporativa, mas eu não posso ficar preso somente aos textos de educação corporativa, aos conteúdos de educação corporativa. Por que não aprender um pouco, por exemplo, um assunto que está bastante em alta aí no mercado, no mundo corporativo, sobre ESG? Né, sobre sustentabilidade, governança, porque isso também afeta o meu trabalho, de alguma forma, direta ou indiretamente, né? Então eu preciso buscar realmente, como você falou, professora, temas que, não é fugir, né? Mas temas que não estejam tão diretamente ligados ao meu fazer, mas que vão agregar não somente conhecimento no sentido profissional, mas eu preciso entender que mundo é esse que eu vivo, né? Temas transversais, né? Temas transversais, exatamente, né? E outra coisa importante também, aí vou trazer um outro camarada chamado Winnicott, um psicanalista, que ele fala muito sobre o espaço potencial. O que é o espaço potencial? O espaço potencial é uma ponte afetivo-cognitiva que se forma entre mim, sujeito, né, e o mundo externo. Então, para Edson Miata, esse sujeito chamado Edson Miata, se ligar com o mundo externo, né, esse mundo externo pode ser, por exemplo, um conhecimento novo, né, um conteúdo novo. Eu preciso desse espaço potencial preenchido. O espaço potencial é o lúdico. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar na seguinte provocação também. A gente precisa buscar conteúdos lúdicos também. Fugir um pouco dessa lógica pragmatista, né? O tempo inteiro utilitarista, pragmatista, focado o tempo todo em tem que ter utilidade. Eu tenho que ter uma técnica,
técnica que eu preciso aplicar em algum momento. Isso é importante. Mas a gente precisa fugir também um pouco disso, né? Dar espaço para que o lúdico também entre na nossa vida, porque a gente consegue soluções bem interessantes no trabalho a partir de vivências lúdicas. Disruptivas, né? E disruptivas também, né? Pra gente fugir do senso comum muitas vezes, né? Porque sempre foi assim e a gente não consegue sair do lugar, né? Muitas vezes as soluções, elas estão quando a gente pensa além daquilo que a gente consegue visualizar e vislumbrar, porque são as ideias, né? E o lúdico ajuda muito nisso, pode confiar. Pensar fora da caixa, né? É, exatamente. Pensar fora da caixa. E aí, Micael, o professor falou sobre essa diversidade de conteúdo. Pensando nisso, assim, quais são as plataformas, os recursos, os métodos que você usa ou que você já está pensando em usar aí nesse processo seu para adquirir mais conhecimento, para se preparar mais para o mercado de trabalho, agora que você está saindo aí da sua graduação? Eu acho que tanto para a pessoa que está começando a graduação, quanto para a pessoa que está finalizando, ou a pessoa que está em qualquer etapa, né, na vida acadêmica, por assim dizer, eu acho que é justamente tomar cuidado de onde ela vai tirar esses conteúdos. Isso, né? isso aí. E saber diferenciar que esse conteúdo ele pode ser puramente contemplativo. Então, a exemplo de um influenciador da área que faz um vídeo ali que te tira uma dúvida, traz uma curiosidade, que para um grande público é o suficiente. Mas, de repente, você que está buscando uma profissionalização, na hora que forem olhar o seu currículo, não tem como mensurar que você assistiu esse vídeo e entendeu isso, né? Então, é muito também de você saber medir o quanto você quer se aprofundar em algo e saber que esse aprofundamento ele vai te trazer ou não essa formação, né? Mais estruturada no sentido de te trazer uma certificação ou qualquer comprovação do tipo, né? Então, acho que é muito esse cuidado, assim, de saber diferenciar o que é conteúdo de formação e conteúdo para se assistir. Informativo. Informativo. Micael, estudante de comunicação, né, professor? Pois é, já tá preocupado. Ali com tudo traçado, muito bom. E bem preocupado com a sua fonte, né? Acho que o que a gente pode tirar da fala do Micael é isso. A informação tá aí, um volume enorme de informação, mas a gente não precisa tomar aquilo como verdade. A gente precisa checar essa fonte, né? E entender exatamente isso. É contemplativo, é para eu refletir o que isso me contribui de alguma maneira, né? Eu confio, eu não confio, eu vou atrás de mais informações, eu confronto, em que lugar eu confronto, eu me aprofundo, isso. Né? Eu busco outras fontes, enfim, né? Nesse cenário de tanta informação, quais são as fontes mais confiáveis? O que eu posso tomar com mais tranquilidade? E aí, professor, o Micael falou sobre essa coisa da certificação, né? A certificação. Como é que fica a certificação ao longo desse processo, dessa jornada de aprendizado? A certificação é importante? Em quais momentos ela vai fazer a diferença? O Micael falou muito sobre isso, né? De ter o certificado e, enfim, como fica a certificação? Preciso ter sempre? Não preciso? É bom? É importante? O conhecimento vem primeiro? A certificação? Como fica? Isso depende muito também do conhecimento que você busca, né? Eu também venho de uma época que se valorizava muito o curso de inglês, né? Você tem que ter um certificado de curso de inglês. E é engraçado como no mundo corporativo hoje isso mudou, né? Para você dizer, eu sou fluente em inglês, você não precisa apresentar, por exemplo, um certificado de um curso X de inglês que você terminou, né? Você vai ser testado na prática, no dia a dia, se você consegue se comunicar, conduzir reuniões, negociações em inglês, né? Vai muito na prática. Por outro lado, quando se trata principalmente de hard skills, né, o conhecimento técnico, não há como escapar. As certificações são importantes, sim, mas cada área trata de uma forma diferente, né? Por exemplo, quando você vai para a área de TI, as certificações, determinadas certificações de determinados fornecedores de soluções de TI fazem muita diferença para aquele profissional. Eu tenho uma certificação em manutenção de redes da empresa X ou em internet da empresa Y, né? Para esse tipo de profissional, esse tipo de certificação faz sentido, né? Agora, quando vou, por exemplo, para a área de marketing, né, a certificação que faz muito sentido ainda nesse mercado de trabalho é, por exemplo, você ter o MBA. O MBA em marketing, qualquer
né, a área de conhecimento afim, ainda faz muita diferença para esse profissional, para ele melhorar, né, valorizar o seu passo no mundo do trabalho. Aí você vai para a educação. Na educação você tem profissionais que estão numa carreira de um conhecimento mais sistematizado, mais teórico. Para quem trabalha na educação, faz diferença ter, por exemplo, um mestrado, um doutorado. Então, professora, não tem fórmula, né? A gente precisa entender em qual contexto profissional, eu até diria em qual contexto teórico, né? Porque toda atuação, apesar de a gente estar lá no campo da prática, né? Mas toda atuação prática precisa ter um corpo de conhecimento sistematizado. Então a gente precisa entender que corpo é esse, né? E de que forma o mundo do trabalho desse tipo de conhecimento que valoriza certificações, por exemplo, de que ordem, em quais origens, né? Então é um pouco complexo, depende muito da situação do campo de atuação. E aí, Micael, nesse contexto de certificação, você já está pensando em como dar continuidade aos seus estudos? Você já tem algum planejamento? Porque tudo é planejamento, né? Planejamento, E aí, já tem um planejamento? Quais são essas expectativas aí para o futuro? Então, atualmente eu tenho tido contato mais com produção audiovisual, que é a minha área de interesse. Eu não fui tanto pelo lado do marketing da publicidade, mas o audiovisual é o que me traz interesse, assim, né? Então, agora, né, finalizando a graduação, é justamente esse desafio de conseguir me lançar no mercado de trabalho, né? Encontrar essa oportunidade para ter esse contato, né, de uma forma mais profissionalizada do que eu pegar e editar um vídeo porque eu achei interessante ou algo do tipo. Mas também essa formação vem justamente, eu acho que, através de cursos, né? Como você pontuou, vai depender da área. E essa questão que eu tinha pontuado antes, né? De momento de você ser entrevistado e pegar no seu currículo para, de fato, passar o pente fino ali, né? Na área do audiovisual, isso acaba até sendo um pouco subjetivo, porque você fica muito limitado, por exemplo, a trazer um portfólio. Dentro do portfólio, a pessoa que está te avaliando ali, ela não vai conseguir exatamente saber qual efeito você usou para produzir um vídeo. Não tem como a pessoa fazer isso. Ela não está com um projeto ali completamente cru para ela entender como você funcionou ali para produzir aquele vídeo, né? Então acaba esbarrando muito nesse lado um pouco subjetivo dessa avaliação que você vai se encontrar, né? Mas eu acho que é justamente procurar essas formas de aprofundar esse conhecimento justamente através dessas práticas um pouco mais tradicionais. Eu acho que podem fazer sentido, sabe? Justamente pensando em algum momento nesse momento de você ter que passar por encontro de um avaliador, você passar nessa parte de ter o seu currículo analisado, seu portfólio, que seja, é evidente, você ter duas pessoas ali concorrendo a uma vaga. A pessoa que bate esses requisitos de formações, de fato, ela vai acabar saindo na frente. Eu acho que, respondendo de novo, puxando o gancho com a minha antiga resposta, eu acho que é muito nesse sentido de saber o que você está procurando, né, na parte do conteúdo. Óbvio, você procurar um conteúdo feito por alguém que é da área, mas que talvez nunca tenha tido uma formação, beleza, mas isso vai ter suas limitações, né? Então você procurar esse aprofundamento dentro de uma instituição que vai preencher determinados requisitos, obviamente vai te trazer talvez pontos a mais, né? Talvez não desse lado subjetivo do quanto a pessoa vai te proporcionar conhecimento, porque isso, como eu falei, é subjetivo, mas esses requisitos que uma instituição de repente consegue preencher, obviamente eles podem sair na frente, né? Tem esse planejamento que é importante, né? Seguir uma rota, né? Ter um caminho. E aí, o que você poderia dar, professor, de dica para o Micael nesse planejamento? E a minha outra pergunta a partir do momento que a gente planeja, que cria uma rota de aprendizagem, você já sabe mais ou menos o que você precisa de informação, como é que você vai abastecer, né, aquele seu universo com aquele conhecimento, parece que você também
cria uma rotina de um contínuo aprendizado. Né? Então, fala um pouco sobre isso, porque eu, particularmente, sou uma eterna aprendente, uma aprendiz. Eu estou sempre estudando, sempre buscando novos conhecimentos. E aí, me parece que é algo assim, que você acaba de tanto planejar e buscar e sentir falta, precisar daquele conteúdo, você vai buscando aquele conhecimento, é algo que acaba ficando parte da sua rotina, né? Então, fala para os nossos alunos também que nos assistem, nossas alunas, e para o Micael aí, como é que é como é que a gente lida depois com esse planejamento do lifelong learning, pensando mesmo nesse aprendizado aí ao longo da vida? Bom, a primeira dica, que não é nem muito técnica, mas mais de soft skill, a gente tem que planejar, claro, mas também tem que ficar preparado para o seguinte, que é um fato da vida, gente. Tudo que a gente planeja nem sempre dá certo. Né? Então, eu acho que é legal a gente falar de planejamento no sentido de eu preciso traçar uma rota, né? Mas o meu planejamento acadêmico profissional, por exemplo, muitas vezes eu peguei bifurcações, né? Queria fazer uma coisa, fui fazer outra. Queria estudar um curso X, fui para um curso Y, né? Então, é para a gente também não ficar ansioso demais de ter que cumprir a risca esse planejamento. Mas ter uma rota, um planejamento é muito positivo, sim. Porque é bom você pegar bifurcações, direções contrárias a partir de algo que você planejou antes. Isso faz diferença. Tem um plano de voo, né? Uma rota. Como fazer essa rota? Depende, mais uma vez, depende muito do tipo de atuação que aquele aprendente deseja, né? Vou dar 2 exemplos bem distintos aqui. Eu tenho aqui um graduando, quase egresso, né? Eu vou chamar de João. E eu tenho uma outra graduanda, uma quase egressa chamada Maria, tá? João, por exemplo, tem o desejo de continuar na vida acadêmica. Ele falou, eu quero fazer uma pós-graduação, depois um mestrado, um doutorado. Esse, então, vai ser o plano dele, né? Se dedicar a uma trilha acadêmica. Então, como ele vai planejar isso? Ele vai começar a buscar as instituições de ensino que são mais interessantes para ele, as instituições de ensino que oferecem programas de pós-graduação, cujas linhas de pesquisa estejam em diálogo com o que ele deseja estudar. Essa é uma rota. Né? É uma possibilidade. Aí eu tenho aqui uma outra graduanda que eu chamei de Maria, quase egressa, que tem o desejo de entrar no mundo do trabalho, mas especificamente na publicidade, por exemplo. Né? O desejo dela é trabalhar numa agência. Você quer trabalhar em produção audiovisual, por exemplo. É um outro caminho também dentro da comunicação. Para quem deseja trabalhar numa agência, é outro caminho diferente. Então a rota dela provavelmente será o quê? Buscar um estágio, uma primeira oportunidade numa agência, e uma vez dentro de uma agência de comunicação, ela vai precisar se especializar, porque o mundo do trabalho da comunicação exige certas certificações, né? certos degraus que precisam ser cumpridos no âmbito da educação formal mesmo, pós-graduação lato sensu, por exemplo. Então, parte muito dessa preocupação, professora. Primeiro, você precisa se reconhecer, saber o que eu quero, o que eu desejo. E a partir do que você deseja, você começar a buscar, né, as possibilidades, as alternativas. E os recursos também. Os recursos também. É verdade, e fazendo sempre, né, eu gostei muito da sua fala, né, porque de fato a gente precisa de uma rota, mas não é algo também engessado, né, porque também pode gerar uma frustração, e não é, né, a gente também tem que encarar esses desvios, essas bifurcações, como você mesmo disse, como possibilidades, como novas possibilidades, que também fazem parte do lifelong learning, né. E que pode levar para caminhos interessantíssimos. É verdade. Interessantíssimos, pois é. É verdade, ótimas dicas, não é, Micael? Bom, estamos... queria deixar aqui para o Micael falar assim, fazer uma pergunta, né? Deixar essa fala agora para o Micael fazer uma pergunta para o professor Edson, assim, o que o professor Edson poderia abordar aqui para você, que você se sinta mais, assim, uma preocupação, uma ansiedade em relação ao futuro, em relação ao seu processo, né, de aprendizagem contínua. O que você gostaria, assim, de perguntar, uma dica ao professor Edson? Nossa. Eu acho que não é nenhuma pergunta que você vai ditar o meu futuro daqui pra frente. Né? Impossível. Eu acho que, talvez, né, principalmente para o pessoal que acaba buscando essa
formalização, né? De buscar essas instituições e tudo mais, buscar essa especialização principalmente, né? Uma angústia, assim, que às vezes me vem à cabeça é justamente essa dualidade de tentar ser um profissional amplo para o mercado. Sim. E também ser um profissional que talvez seja muito específico para algo, seja muito bom nessa especialização que ele realizou, mas que isso pode gerar esse medo de talvez você ficar preso dentro de uma caixinha e não conseguir explorar outras áreas, né? Não conseguir ser contratado, por exemplo, por outras áreas. Sim. Eu acho que isso é normal, sabe? Tentando falar comigo mesmo. Eu acho que isso é normal, mas também não tem como excluir esse pensamento de esbarrar nessa dualidade, justamente nessa angústia de: será que eu devo me especializar demais? Será que eu estou me especializando na área certa? Eu acho que isso é o principal também, né? Enfim, a minha dúvida é basicamente essa. Boa dúvida, excelente dúvida. Porque na sua idade, essas questões não estavam muito na minha cabeça, engraçado, né? É uma questão até geracional. Eu sinto que geracionalmente, vocês estão muito mais preparados e muito mais atentos com essas questões. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Porque eu aprendi um pouco na marra, sabe? Como eu falei, eu peguei caminhos, né, desvios que não estavam na minha rota e ok, deram certo de alguma forma, né? Agora, para eu tentar te ajudar um pouco. No mundo corporativo, que é o que eu estou mais habituado a transitar, né? No mundo corporativo, valoriza-se muito essa capacidade do profissional ser mais flexível, né? Por exemplo, você vai se formar em comunicação, vai trabalhar com produção audiovisual, né? No mercado da produção audiovisual, eu sei que as coisas são um pouco diferentes, porque quando você se dedica muito à produção audiovisual, você respira aquilo o tempo todo, né? Você está sempre ali tentando se aperfeiçoar, se aprimorar e buscar oportunidades de trabalho naquele mercado, que é um mercado muito específico. Quando você vai para o mundo corporativo, né, pode ser no setor privado ou no setor público, onde eu estou hoje, no mundo corporativo do setor público, a gente valoriza muito essa capacidade do profissional de uma hora estar numa atividade e outra hora estar em uma outra atividade. Isso é uma coisa positiva, né? Desde que isso não seja entendido como fuga. Não pode ser uma fuga. Eu estou fugindo daquela área para ir para outra, não é isso. Mas assim, eu dei o meu melhor em um determinado tipo de trabalho, um determinado tipo de atividade, encerrei o ciclo e vou buscar uma outra oportunidade agora, né? Esse tipo de atitude é muito valorizado no mundo corporativo. Agora, por exemplo, na produção audiovisual, eu já não consigo te dizer com tanta propriedade, porque não é um mundo que eu vivo muito. Você pode até me ajudar, mas a impressão que eu tenho é que na produção audiovisual, por exemplo, valoriza-se muito com quem você trabalhou, né, com quem você teve oportunidade de aprender a dirigir, a fazer montagem, a fazer edição, a fazer casting, enfim. Eu sei que é um mundo muito particular que eu não domino, né? Eu não sei se faz sentido isso para você, né? Se no mundo da produção audiovisual você teria um plano, né, uma rota muito mais focada, muito mais direcionada, enquanto no meio corporativo você consegue ser um pouco mais amplo, consegue ampliar um pouco mais as possibilidades. Você concorda com isso? Concordo, eu acho que isso vem muito justamente o que você pontuou, né, de a pessoa vai se especificando muito, de repente ela vira, por exemplo, um editor brilhante. Sim. Mas em algum momento isso pode faltar a ela, e talvez ela ter que ir para uma outra área dentro do audiovisual, sabe? Então acho que é justamente essa dualidade. Não vou dizer que é impossível de se tornar esse profissional talvez camaleão, assim, sabe? De conseguir se adaptar enfim, às diversas necessidades ali. Mas eu acho que é muito nesse sentido que eu tento levar para mim, de novo, falando comigo mesmo, de tentar pelo menos explorar as áreas. Sim. Sabe? Que, por exemplo, a pessoa que vira diretora, quaisquer áreas que sejam dentro dessa direção, se ela dominar ao máximo as outras áreas contempladas ali, eu acho que aí sim ela seria o melhor profissional possível. Então acho que é algo muito nesse sentido, assim, né? E obviamente você vai esbarrar nesses momentos de saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Sim. Né? E eu acho que
Eu acho que isso vale para qualquer profissão, na verdade, de acho que você tem que controlar um pouco a ansiedade, porque a vivência profissional vai te direcionar de alguma maneira para quais caminhos você deve seguir. E os desafios, né, no mundo corporativo, por exemplo, sempre promovem esse dinamismo, porque você acaba buscando novos conhecimentos em virtude desses desafios. A gente está quase voltando para a primeira pergunta do videocast, que é o aprender, né? Como é que a gente começou a frase do aprender, né? Desaprender, aprender e reaprender. Voltamos para a primeira pergunta. Eu acho que é isso. Um círculo. É isso. É bem assim. O desafio é esse. O desafio é esse. E que bom por isso, né, professora Alana? Sem dúvida, estarmos abertos a aprender, a ter, né, e pensar esses desafios como novas possibilidades de aprendizagem. Né? É uma possibilidade que né, você tem às suas mãos um novo mundo para você descobrir, explorar. E aí, pensando um pouco na sua área, né, Micael, você vai, com certeza, ao longo da sua vivência profissional, descobrir, assim, mais interesse por um caminho do que para outro. E esse interesse também pode mudar, né? Nós somos, né? Esse mundo está em constante mudança e nós também, né? Então, você pode, de repente, descobrir um novo interesse e fala, agora eu já cansei de fazer isso, quero fazer quero seguir um novo caminho, um novo desafio profissional. E o mais importante é o nosso tema daqui de hoje, é o lifelong learning, é ter esse mindset, né? Essa mudança mesmo de padrão, de você pensar em novas possibilidades, estar aberto a elas. E aí, como o professor disse, né, buscar caminhos, traçar caminhos, mas pensando na sua fonte, no que você quer fazer, no seu conhecimento, né? Eu sempre gosto muito de falar do autoconhecimento, porque ele vai ser sempre importante aí na sua trajetória profissional, né? Entender bem o que te espera e como você lida até com as coisas que não vão sair tão bem, né? Porque não tem jeito. Isso vai fazer parte também do processo, né? Que bom, ótimo, né? Nossa conversa excelente. de hoje. É sempre assim, essa troca, né? Um bate-papo. Acho que fica tão leve, né? A gente poder aqui conversar e o tempo passa e a gente não se dá conta. Nem sei como estamos com o tempo, mas queria agradecer mais uma vez, né? A sua participação, professor. Muito obrigada aí pela generosidade, né? De poder trazer um pouquinho aí do seu conhecimento, compartilhar com os nossos alunos, compartilhar com o Micael, que está aqui representando todos eles. E eu aprendi muito com ele também. Exatamente. É uma troca. Micael, muito obrigada também. Olha, eu só posso desejar sucesso. Que bom que você já tem esse caminho já traçado, né? Já um planejamento, né, e que está aberto também para outras possibilidades. Foi um prazer conversar com vocês, professora Alana, nossa anfitriã de hoje. Agradeço muito a oportunidade, tão bom ver o Micael assim, tão maduro, né, tão ótimo, tão focado no que pensa, na sua vida profissional, e as dicas, as orientações, a experiência maravilhosa do professor Edson Miata. Só agradeço aqui a vocês dois, a professora Maria Raquel pelo convite. Foi uma ótima conversa. Teremos outros, com certeza, né? O Educast continua, a gente, né, com certeza gravaremos outros episódios, quem sabe não nos encontraremos, né? Nos encontraremos em outros futuros aqui. Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer especialistas, trazer também, né, as experiências dos nossos alunos para ter essa troca. Eu acho que isso é muito motivador, né, também para os nossos alunos. Então, agora eu vou falar direto com eles aqui, né? E vocês, nossos alunos, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês, né? É um assunto extremamente relevante, oportuno, né? A gente, como professores, né, como educadores, a gente tem, claro, essa preocupação, né, que vocês tenham sempre essa consciência do quanto é importante vocês estarem em constante aprendizado, né? Abertos a isso e sempre considerando as possibilidades que podem mudar no meio do caminho, mas estaremos aqui sempre torcendo por vocês, desejamos um ótimo período letivo para vocês e até o próximo encontro.